Pessoal, então agora nós vamos fazer o cálculo dos parâmetros a partir de dados em laboratório. O mesmo transformador que nós fizemos o ensaio invasivo, agora eu vou passar para vocês aqui os dados que foram obtidos de uma medição real em laboratório, com a ligação que a gente fez, né? Então, nós observamos no lado, lembra que o ensaio foi feito do lado de alta tensão, né? Lado de alta tensão, que no nosso caso é 220 volts, né? Com baixa tensão em curto. Corrente nominal, no lado de alta tensão, 4,5 amperes. Então, com baixa tensão em curto, o lado baixa tensão em curto, nós aumentamos a tensão gradativamente até obter corrente nominal, certo? Nesse caso, a corrente que foi obtida, 4,5 amperes, que é a corrente nominal, né? Quando a corrente chegou em 4,5, a gente parou de medir a tensão e a medição da tensão, para esse caso, foi 8 volts. Com 8 volts, a gente já consegue, no lado de AT, 4,5 amperes, com a baixa tensão em curto. E a potência medida no watímetro deu 30 watts. Certo? Então agora, calculando os parâmetros, nós vamos primeiro calcular com as fórmulas que a gente já passou para vocês, né? O cosseno de φCc, certo? Para depois achar o Z equivalente e, finalmente, os parâmetros, certo? Então, o cosseno de φCc, a potência em curto-circuito, PCC, sobre V1 de curto-circuito e 1 nominal. Então, aqui a gente tem 30 watts, 8 volts e 4,5 amperes. Fazendo esse cálculo aí na calculadora, 30 dividido por 8 vezes 4,5. 0,83 cosseno φ. Né? Fazendo agora o inverso cosseno na calculadora, o cosseno já está em graus, deixa eu ver a calculadora já, está em graus lá em cima, né? Inverso cosseno da resposta, que é esse aqui. Então eu tenho que clicar em resposta, cosseno a menos 1. Não vai dar certo assim. Primeiro, cosseno a menos 1 da resposta, e fecho parênteses. 33,58. Vamos usar todas as casas aí. 33,557. Bom, agora a gente calcula o módulo da impedância em curto-circuito, que é a tensão de curto, dividido pela corrente nominal. A tensão foi 8 volts, que a gente aplicou lá no transformador, e a corrente 4,5. Então, 8 dividido por 4,5, 1,77. Certo? Bom, agora a gente vai ter que transformar isso aí de retangular para polar. Essa impedância que tem módulo 1, estou usando umas casas aqui para ficar com a precisão um pouco melhor. Ângulo de 33,557 graus. Transformo de retangular para polar, certo? Na calculadora, vamos lá. Então, nós temos aqui
a resposta, vamos ver aqui, a resposta com ângulo, outro ângulo aqui, 33,557. Bom, 1,4815 mais J 0,9827. Bom, agora pessoal, eu tenho R2 igual a R2' igual a R equivalente sobre 2. 1,4815 dividido por 2, né? A resistência equivalente, que é essa aqui. Isso aí vai dar 0,741 aproximadamente. O X2 desculpa, aqui não é R2, né pessoal? É R1, né? R1 igual a R2', né? Considero os dois iguais. A resistência do primário e a do secundário referida ao primário, né? E o X1 igual ao X2'. Igual ao X equivalente sobre 2. Então agora a reatância equivalente é essa daqui, 0,9827 dividido por 2. Então isso aqui vai dar 0,491 ohms. Né? Bom, agora como a gente viu, o A, né, fazendo VAT sobre VBT aproximadamente, ou para ser mais preciso, NAT sobre NBT, a gente já tinha feito isso no ensaio de relação de transformação e tinha encontrado 1,93. Né? Então agora eu tenho que fazer o seguinte, R2 vai ser igual ao R2'. Lembre que esse ensaio foi feito do lado primário. Então, para eu voltar para o secundário, né, eu divido por A ao quadrado. Ou como ele foi feito lá de alta tensão, né, para ir para baixo, onde os parâmetros são menores, definindo essa relação de transformação aqui em relação a alta e baixa tensão. Né, no lado de baixa, né, isso aí foi feito do lado de alta, né, referido a alta, eu tenho o R2'. E agora eu quero saber quanto é que é o R2 lá na baixa, lá no 110, né? Então eu divido por A ao quadrado. Então vai ser 0,741 dividido por 1,93 ao quadrado, né? Então fazendo essa continha aí, 0,741 dividido por 1,93 ao quadrado eu tenho 0,199 ohms para o R2, certo? No caso do X2, a mesma coisa. Eu tenho o X2 referido ao primário, que é a alta tensão, para achar na baixa, lá no 110,
eu tenho que dividir por A ao quadrado. Então, 0,491 dividido por 1,93 ao quadrado, né? Usando esse conceito de alta e baixa tensão, né? Onde eu tinha visto para referir o ensaio feito na alta tensão, né? Ensaio feito na alta tensão, né? Portanto, aqui é o circuito equivalente referido a alta. Para achar o valor do R2 e do X2 lá na baixa, então eu pego esses referidos ao primário aqui e divido por A ao quadrado, né? Divido por A ao quadrado, como a gente já tinha visto aqui, né? Eu acho na alta, tenho que dividir por A ao quadrado para achar na baixa, certo? Faço a mesma coisa para o X2, linha, para achar o X2, e do R2 para achar o R2, certo? Pego o R2, divido por A ao quadrado, e daí eu acho o R2, né? Então aqui agora, só fazer o cálculo, né? Vamos fazer o cálculo aqui. 0,491 dividido por 1,93 ao quadrado. 0,132. Ah, tá certo o que eu fiz aqui? Bom, esses valores são na alta tensão, na baixa tem que dar menor, né? E na baixa a gente tem poucas espiras com um fio mais grosso, né? O que dá uma resistência e uma reatância menor, né? Então, na verdade, esses valores aqui são na alta tensão, que foi onde o ensaio foi feito, né? Depois eu referi para baixa, dividindo por A ao quadrado. Note que essa definição aqui vai dar um A sempre maior que 1, ao contrário de quando a gente faz N1 sobre N2. Pode dar maior ou menor conforme o trafo é elevador ou abaixador. Mas assim, né, a alta tensão é sempre maior que a baixa, tem mais espiras que a baixa, sempre vai dar um número maior que 1. Refere para alta, multiplica por A ao quadrado, fica maior o valor dos parâmetros. Refere para baixa, divide por A ao quadrado, vai ficar menor, é o que aconteceu aqui, certo? Então, esses valores aqui são os valores da resistência e da reatância de dispersão do enrolamento de baixa tensão, né? Que nesse caso aqui é o secundário, certo, pessoal? Com isso, nós conseguimos, com os dois ensaios, todos os parâmetros do circuito equivalente, que é o mesmo transformador que foi ensaiado. Então, nós determinamos o RP e o XM no ensaio vazio, e agora o X1, R1, X2 e R2, tá? Para fazer o ensaio, para fazer calcular os parâmetros, o que interessa é esse ponto, corrente nominal. Da mesma maneira que no ensaio vazio, o que interessava era o ponto da tensão nominal, tá? Mas, como nesse caso aqui não tem perdas no ferro, né, as perdas que o vatímetro lê, quais vão ser, né? I1 nominal vezes o R equivalente ao quadrado. Desculpa, R equivalente vezes o I1 nominal ao quadrado, R quadrado, né? Então o que o vatímetro vai ler é só perdas Joule, perdas no cobre. Então R quadrado, isso indica que as perdas no cobre, né, medidas nesse ensaio em curto-circuito, elas são quadráticas com a corrente, né? Então, só para verificar essa tendência, não para calcular os parâmetros, porque os parâmetros são calculados apenas no ponto de corrente nominal. Mas o que a gente fez? A gente começou a diminuir a tensão mais no ensaio, tá? Para ver o que acontecia com as perdas. É claro que aqui a precisão não fica muito boa, porque os nossos vatímetros não têm uma escala de tensão e corrente muito baixa, né? Aqui no caso precisaria de uma escala de tensão baixa, né? Corrente alta, certo? E nós medimos então uma corrente um pouco menor. Mediu para 4 amperes, tá? Para 4 amperes foi preciso 7,2 volts só, tá? E a potência deu 24 watts. Depois a gente diminuiu mais ainda aqui para 3,5 amperes. E aí a tensão necessária foi só 6,5 volts. E a potência deu 20. Tá?
Depois a gente diminuiu para 3 amperes. E aí a tensão necessária foi 5,9. E a potência deu 12. Note que aqui já fica meio difícil no nosso watímetro, a gente tem uma precisão boa, tá? E daí a gente diminuiu ainda mais aqui a corrente. Foi a 2,3. Deu 4 volts aqui apenas. E a potência deu 9 watts. Foi uma das equipes, tá? No laboratório, os próprios alunos obtiveram esses dados, certo, pessoal? Eu tracei então a curva da potência em curto-circuito pela corrente, só para a gente perceber que isso aqui deve dar uma relação quadrática, afinal P é R equivalente, PCC equivalente vezes I ao quadrado. Né? Fazendo essa curva com esses dados, a gente obteve, eu já desenhei aqui para vocês, ó, então a potência em curto-circuito em função da corrente. Aqui os pontos foram ligados, mas a gente vê que tem um ponto aqui que está um pouquinho fora, até por causa da precisão, né? Mas dá claro, em zero, a tensão zero daria uma corrente zero. Eu coloquei esse ponto 0,0 aqui, né? Apesar de não ter sido medido, óbvio. Essa tensão não teria corrente, né, pessoal? Mas a gente percebe que, apesar de ter um ponto aqui um pouco fora, que realmente tem uma tendência quadrática, né? Das perdas em curto-circuito em função da corrente. Tá bom, pessoal? Obrigado.